Olá! Sejam bem-vindos ao canal Pense Rápido. No desafio de hoje você terá que responder 15 perguntas. O tema é Copa do Mundo. Será que você é bom nesse assunto? Quantas você consegue acertar? Vamos testar seus conhecimentos? Está preparado? Então vamos começar. Pergunta 1. Qual é o único país a participar de todas as Copas do Mundo? A. Canadá. B. Alemanha. C. Argentina. D. Brasil. Resposta correta. D. Brasil. Sede de duas Copas do Mundo, o Brasil é a única seleção a participar de todas as edições do evento e a maior vencedora da competição, com 5 títulos, todos fora de casa. Pergunta 2. Qual país africano sediou a Copa de 2010? A. Egito. B. África do Sul. C. Nigéria. D. Marrocos. Resposta correta. B. África do Sul. Entre 11 de junho e 11 de julho de 2010, pessoas do mundo inteiro assistiram aos Jogos da Copa do Mundo de Futebol. O evento foi realizado pela primeira vez no continente africano, tendo a África do Sul como país sede. Pergunta 3. Quem foi o campeão da primeira Copa do Mundo? A. Uruguai. B. Itália. C. Brasil. D. Alemanha. Resposta correta. A. Uruguai. O Uruguai se tornou campeão após a vitória contra a Argentina. A seleção uruguaia foi a primeira campeã da Copa do Mundo, em 1930. Pergunta 4. Qual o país com mais títulos da Copa do Mundo? A. Brasil. B. Itália. C. Suécia. D. Alemanha. Resposta correta. A. Brasil. O Brasil é o país com mais títulos de Copa do Mundo. A seleção canarinha venceu 5 europeus nas finais: a Suécia em 1958, Tchecoslováquia em 1962, Itália em 1970 e 1994 e a Alemanha em 2002. Pergunta 5. Quem foi o campeão da Copa do Mundo de 2018? A. Inglaterra. B. Croácia. C. Alemanha. D. França. Resposta correta. D. França. A França foi a campeã da Copa do Mundo de 2018, vencendo na final a Croácia pelo placar de 4-2. Foi o segundo título mundial da França, que ganhou pela primeira vez em 1998, quando derrotou o Brasil na final por 3-0. Pergunta 6. Quantos países já sediaram a Copa do Mundo até a edição de 2022? A. 20. B. 31. C. 23. D. 22. Resposta correta. C.
23. Ao todo, 23 países já sediaram a Copa do Mundo de Futebol Masculino, desde o início da competição, em 1930, até a edição de 2022. Pergunta 7. Quantos países já foram campeões da Copa do Mundo? A. 12. B. 8. C. 5. D. 7. Resposta correta. B. 8. Apenas 8 países já ganharam a Copa do Mundo. Brasil, Argentina, Uruguai, Alemanha, Itália, França, Espanha e Inglaterra. Pergunta 8. Que país sediou a Copa do Mundo de 1974? A. Inglaterra. B. Argentina. C. Alemanha. D. México. Resposta correta. C. Alemanha. A Copa do Mundo FIFA de 1974 foi a 10ª edição da Copa do Mundo FIFA de futebol, que ocorreu de 13 de junho até 7 de julho de 1974. O evento foi sediado na Alemanha Ocidental, que conquistou o título. Pergunta 9. Quantas vezes o Brasil sediou a Copa do Mundo? A. 1 vez. B. 2 vezes. C. 3 vezes. D. Nunca sediou. Resposta correta. B. 2 vezes. O Brasil sediou 2 Copas do Mundo, em 1950 e em 2014. Na Copa do Mundo de 1950 o Brasil foi vice-campeão e na Copa do Mundo de 2014 a seleção brasileira ficou em 4º lugar. Pergunta 10. Quantos países participaram da primeira Copa do Mundo? A. 32. B. 13. C. 25. D. 12. Resposta correta. B. 13. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930, no Uruguai. Na ocasião, 13 países participaram do torneio. Pergunta 11. Que país sediou a Copa do Mundo de 1986? A. Alemanha. B. Uruguai. C. México. D. Colômbia. Resposta correta. C. México. A Copa do Mundo FIFA de 1986 foi a 13ª edição de Copa do Mundo, disputada no México. Contou com a participação de 24 países divididos em 6 grupos de 4 participantes cada um. Pergunta 12. Que seleção sofreu a maior goleada em um jogo de Copa do Mundo? A. Brasil. B. Argentina. C. El Salvador. D. Cuba. Resposta correta. C. El Salvador. A maior goleada da história da Copa do Mundo aconteceu em 1982, na Espanha. A forte seleção da Hungria não teve piedade da limitada El Salvador e aplicou um massacre de 10-1.
Pergunta 13. Quem é o maior artilheiro de todas as Copas? A. Miroslav Klose. B. Pelé. C. Diego Maradona. D. Ronaldo. Resposta correta. A. Miroslav Klose. Miroslav Joseph Klose é o maior artilheiro das Copas do Mundo até hoje, com 16 gols marcados pela seleção da Alemanha. Klose jogou como atacante para a equipe nas edições de 2002, 2006, 2010 e 2014, levantando a taça do torneio em seu último ano de Copa do Mundo. Pergunta 14. Em quais anos a Copa do Mundo foi cancelada? A. 1938 e 1942. B. 1950 e 1954. C. 1942 e 1946. D. 1958 e 1962. Resposta correta. C. 1942 e 1946. A Copa do Mundo aconteceu pela primeira vez em 1930, no Uruguai. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas pela FIFA por conta da Segunda Guerra Mundial. Com o avançar dos anos, a Copa do Mundo transformou-se em uma competição de importância mundial e de grande audiência. Pergunta 15. Em que ano o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial? A. 2002. B. 1970. C. 1994. D. 1958. Resposta correta. A. 2002. O Brasil conquistou a Copa do Mundo no Japão em 30 de junho de 2002. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, a seleção ficou invicta, com 7 vitórias em 7 jogos. Marcou 18 gols, levou apenas 4 e se tornou a única equipe a conquistar um pentacampeonato mundial. Pergunta bônus. Qual seleção disputou com o Brasil a final da Copa do Mundo de 1994? A. Bélgica. B. Argentina. C. Itália. D. França. Você sabe essa? Então responde nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos assim que forem postados. Não esqueça de deixar seu like, isso ajuda muito o canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.